Pai, Mãe Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada, que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas com perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a Tua consciência divina. E quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. E eu confio o meu ser, minha vida, aos Teus cuidados. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles Tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é Tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é Te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de Tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, ótima noite, Tida. Boa noite para todos. Ótima noite. Quem gostaria de fazer a leitura? Estamos na página 205, no primeiro parágrafo. O ego controla o desenvolvimento do feto. Vai ler hoje, Rodrigues? Posso ler, sim. Boa. Não chegou nenhum dos nossos leitores oficiais ainda? Por favor. Aí entra o remendo. Vamos lá. O ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen com o ovo. O novo pequeno ser torna-se de imediato o eu que sente satisfação e insatisfação no útero, dependendo da sensação de conforto ou mal-estar e do que ocorre à mãe. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que eu guardava, seus instintos de sobrevivência, impregnados com o profundo conhecimento original do ser criado, existente em cada célula viva de seu corpo, o levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio, de uma perda emocional, que você sentiu como um vazio físico e uma necessidade de nutrição física. E assim nasceu o choro do seu ego. É interessante esse pedaço que ele fala, né? Nesse parágrafo mesmo. Quando você nasceu, ao ser separado do conforto do útero que o guardava, os seus instintos de sobrevivência. Ele não está falando exatamente da palavra ego, mas instintos de sobrevivência provavelmente vieram do ego.
impregnados com um profundo conhecimento original do ser criado, existente em cada célula viva. E aí provavelmente ele deve estar se referindo ao eu original, que ele falou umas páginas aí atrás, né? O levaram a respirar e o tornaram consciente de um vazio e de uma perda emocional. Interessante porque a gente, né, ou dentro da barriga da mãe sentia prazer ou dor ou desconforto, né? Ou ao nascer também. Então a gente já começou com as emoções desde antes, né? Desde antes de vir à luz. Mas o que eu achei interessante é que ele fala existente em cada célula viva do seu corpo. Então, o nosso corpo, né, está muito embrenhado também com a nossa mente, né? Os nossos sentimentos, o nosso passado, pensamentos e sentimentos, está também muito relacionado com o nosso corpo, que trouxe o conhecimento, né? Trouxe a vida, os cromossomos do pai, do nosso pai e da nossa mãe. Então, bastante complexo, né? Bastante profundo essa nossa engrenagem, né? Não é tão simples. Fala, Vladimir. Não, Por favor, Celina. Fala, Celina. não, pensa, você está totalmente dentro do útero da mãe, numa água tépida e assim, sendo constantemente nutrido através do umbigo, né? Então, imagina que sensação maravilhosa é. E ainda mais se a mãe tem bons sentimentos e bons pensamentos, então ela fica o sentimento de proteção e Carinho, né? Amor que você sente. isso é uma coisa assim que não é possível você não vai obter isso depois que sair do útero, a criança não vai ter mais um momento de tão bom bem-estar. Uhum. É. Fala, Vladimir. Tá. Passou. Outra hora eu falo. Continuamos? Quando chorava, sua mãe lhe dava de mamar, o que era profundamente satisfatório, tanto física como emocionalmente. Quando suas necessidades eram plenamente satisfeitas, podia voltar a um estado de equilíbrio do sono. Quando você despertava desse equilíbrio, sentia uma sensação de insegurança. O equilíbrio estava agora dividido em conhecimento mental e emocional. Você recordava que sua mãe e seu leite representavam a satisfação da necessidade de segurança. E assim você chorava de novo. Então, as suas necessidades eram satisfeitas novamente. Assim se desenvolveram os seus impulsos do ego. Você às vezes chorava e humanamente decidiam que ainda não era hora de alimentá-lo, deixando-o chorar durante algum tempo. Isso trouxe para você a consciência de que as necessidades nem sempre eram satisfeitas de imediato e que havia a necessidade de se adaptar. Você escolhia a raiva e chorava com mais força. Ou escolhia a aceitação. Sua escolha de reação dependia das características do impulso do ego gravadas em sua consciência ao nascer. Nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada. Elas são o resultado natural do fator criativo do ego, que assegura a individualidade. Como expliquei em minha última carta, o ego é o guardião da individualidade.
Se você não tivesse sido infundido com esse impulso para chorar, pelo que deseja para ser feliz, ou de recusar o que o entristece, você estaria à beira da não existência. Se não saísse correndo ou pedisse ajuda quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento ao nascer, poderia ter morrido de fome. Se não tivesse acolhido com prazer o leite ao mamar, se aninhando afetuosamente a sua mãe, talvez nunca tivesse desenvolvido uma carinhosa proximidade e ligação com ela. Sem o impulso do ego, não haveria criação, nem individualidade, nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. Sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, nem autoproteção, nem sobrevivência. Por outro lado, o impulso do ego, o eu primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e sobrevivência. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente. E são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento. Quando a memória de circunstâncias e modos de comportamento anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão, até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A Igreja descreve esta dificuldade humana como... Posso fazer uma opçãozinha rapidinha aqui? A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante dos impulsos do ego persistirão, até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornem-se um guia consistente dos hábitos de pensamentos e de respostas às experiências da vida. Quem que dá essas respostas à vida? Né? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. E eu cheguei a uma conclusão. A minha consciência. Parece óbvio, né? Mas eu cheguei nessa conclusão. Eu, para mim, né? É a minha consciência que, de repente, desperta para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. E é nesse momento em que a psique começa a falar, olha, alma, tem um cara aí que acho que está começando a não querer depender do ego, ele quer tomar decisão, quer que você venha para dirigir a vida dele, quer aparecer aí. É um momento de percepção. Através de uma reflexão, né, sobre o que Isso. fez e Até que a minha verdade da existência seja compreendida. Quando você percebe, por exemplo, que é o ego que controla a sua vida, que é o ego os impulsos do ego que dirigem a sua vida, que fazem as coisas por você, mas você agora despertou para a verdade da existência, né? Para a alma, para a psique, para o ego, para a sua vida, para a sua consciência.
As leis da existência, né, da página 49. Mas principalmente Pois não, Celina? Não, pode falar, Não, não, pode. não, já terminei, Celina. Na verdade, é um momento bastante delicado e de você tentar evitar ou diminuir ou, sei lá, atrasar a ingestão de medicamentos que rapidamente tiram aquela dor que está incomodando, aquele estado, ou beber, sei lá, essas atitudes que são próprias de mascarar a dor e o sofrimento que nós sentimos. A gente tem o ego, tem ojeriza a se sentir desconfortável. Mas esse é o primeiro momento em que a gente vai colocando momentos em que eu estou com dor de cabeça. Qual poderia ser? E aí realmente refletir sobre essa dor de cabeça seria constante em algumas pessoas e que é proveniente de um nível de estresse e ansiedade que ela se mantém e vai tomando medicamentos. Então é esse momento que eu entendo que se a gente consegue evitar a ingestão desses medicamentos, dessas substâncias que nos entorpece, acho que é o primeiro momento de realmente começar um processo de conexão com a psique, né? Oi, Oswaldo, seja bem-vindo. Tudo bom? Boa noite. Ótima noite. Eu só queria falar uma coisinha aí, Roberto. Sim. É sobre essas duas situações aí em que os maus hábitos vão se estruturando, né? Você viu que aí vão sendo gravados onde? Tanto nas energias alhures, no inconsciente, né? Ou no subconsciente, onde elas estão ali armazenadas. E as outras estão aí, como meteoros soltos no inconsciente, mas que são entidades criadas agora mesmo, na estruturação da personalidade, que elas estão por aí voando, e a qualquer hora elas entrarão em erupção, em rota de colisão com as experiências, por conta de quê? Por conta da reatividade para com as experiências de vida. Porque desde de cedo a gente já acostuma a isso, a rejeitar aquilo que não vai não vai parecer nos trazer felicidade no momento. Algo que, como a Celina falou, da dor. Por que se recorre aos medicamentos para tirar a dor de imediato? Porque ela parece insuportável, né? E, na verdade, é como ela está falando, elas são necessárias para trazer o presente que está ali por trás. Parece muito ruim, mas tem algo bom vindo. E aí, aqui nessa carta, é um dos pontos em que ele fala sobre o inconsciente, que outro dia nós falamos numa reunião aqui. Então, a gente vê que tem o inconsciente, não existe apenas a consciência que nós trabalhamos nela, o subconsciente, mas também existe o inconsciente, alhures aí, que ele não está no bojo do subconsciente, mas soma ao subconsciente. Hora e meia tá brotando coisa que a gente pensava que não existia mais na gente. Ainda mais na limpeza agora que nós estamos fazendo. Essas coisas estão vindo sempre à tona. Meu Deus, eu com esse negócio, eu nem imaginava que tinha isso mais. Eu mesmo fico me admirando. Poxa vida, ainda tem essa reação. E ela está aí, escondidazinha, sem a gente saber, né?
Era só isso que eu queria comentar, que me veio vontade de comentar. Boa. Mais alguém? Na carta 8, aliás, na página 205, ele diz aí que nenhuma das formas de impulso do ego deve ser condenada ou julgada porque elas são responsáveis pela preservação da individualidade, né? Então, esse comportamento de procurar uma solução para resolver uma demanda, isso é natureza do ego, né? Ele diz aqui vários exemplos, né? Você estaria à beira da existência porque, se não saísse correndo e pedisse ajuda, quando estivesse em perigo, poderia morrer. Se não tivesse chorado, exigindo alimento, morreria de fome. E por aí ele vai, né? Então, esse comportamento do indivíduo impulsionado pelo ego, ele é natural, ele não tem nenhum problema. Agora, lá na página 270, quando Cristo fala o seguinte, que o impulso egocêntrico, ele não tem consciência da verdade da existência, da verdade do ser, nem da consciência divina, né, da verdade da alma, da, da verdadeira identidade da alma e também da verdade terrena do próprio ego. Ele não sabe disso. Ele é ignorante. E aí vocês lembram que Cristo diz assim, olha, quem é culpado, quando ele disse, quem é responsável pelas atitudes erradas que o indivíduo faz? É ele mesmo, mas lembra que ele não tem consciência, ele fala disso, né? Aqueles que não têm consciência disso. Mas ressalta que as consequências virão, né? E ele também diz que a verdade da existência, da realidade, nada mais é do que consciência que adquiriu aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibracionais inferiores da consciência. Então, só para resumir o que eu quero dizer, né? Esse comportamento é tudo natural, tá tudo certo, tudo tá beleza aí, né? Agora, como o Vladimir falou anteriormente, como que podemos resolver isso? Qual é o gatilho? Qual é a forma? Qual é a receita para sair disso, né? Primeiro é adquirir a consciência do indivíduo que está inconsciente, né? Que está debilitada. E fazer uma mudança comportamental. Lembra lá? Arrependimento, arrependimento, arrependimento. Né? Tirando isso, eu acho que a gente tem aprendido bastante aqui nas cartas sobre isso, né? Com certeza. Prosseguindo aí. Mais alguém quer falar? A igreja descreve esta dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Deve-se entender que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é o instrumento necessário da criação. É o indivíduo por si mesmo quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego o pleno controle de sua personalidade, sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso do seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. A criança nada sabe sobre o autocontrole além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com os seus altos e baixos,
só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer. Só posso fazer uma pergunta mesmo? O que é que vocês entendem quando ele diz assim? Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso do seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. Quem é essa pessoa? O que é essa pessoa? A individualidade, a personalidade. O indivíduo. Não, sim, aí sim, o indivíduo. A consciência individual. Que no caso ele está falando da criança, né? Que nada sabe. E mesmo o adulto também, Não, às vezes não não sabe. é só a criança, não. É. O adulto que está sendo possuído pelo ego, ele tem a consciência dele. Ele tem a mente dele. Lembra quando Jesus pergunta lá na carta 1, na casa de Zedequias, o que vocês acham que é mais importante, o corpo ou a mente? A gente não pode esquecer que tem uma mente que está aqui, né? Tem o ego que fica dominando a mente, fazendo as coisas que a mente está fazendo, e a nossa grande luta é libertar a nossa mente do ego para trazer a nossa alma para cá, né? Quem é que a psique fala assim, alma, tem uma consciência aqui, tem uma pessoa, uma consciência aqui, que está começando a sair do controle do ego e querer que você venha para dirigir a vida dela. Quem é? Não é a consciência do indivíduo, da pessoa? Né? A carta diz que quem desperta é a psique. Então, mas a psique, o que a psique Eu acredito percebe? que é a mente. Isso, eu também concordo com você. A psique percebe que a mente está querendo suplantar o ego, não está mais querendo aceitar o jugo do ego. Ela quer mudar essa situação, quer trocar. Ela não quer mais ficar subordinada. E aí também a minha resposta é a mesma que a do Rodrigues. É a mente consciente do ser que está vivendo. É lá na carta 8 que ele diz isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Quem desperta é a psique. Está aqui, ó. Página 270. Ele fala que a vida do indivíduo é de altos e baixos, né? É preciso ele sofrer, aprender com os erros e tudo mais. Aí ele diz, no antepenúltimo parágrafo, finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesmo o potencial para recorrer à consciência divina a fim de... né? Então, o indivíduo aqui, respondendo aí, né, a pergunta, questionamento aí do Vladimir, né? Esse indivíduo que não conhece, né, essa pessoa que não conhece é o indivíduo mesmo, né? E aí a gente lembra lá na carta 1 que ele fala das ataduras, né, das correntes, enfim. Ele só vai perceber isso lá na frente à medida que ele vai nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Porque a gente é levado a pensar sempre assim, que tem a alma, o ego e a psique que vem junto com a alma quando vem é incorporado. Mas tem o consciente, tem a pessoa que vem, o indivíduo que vem para cá, a consciência individual, que tem uma alma, tem a psique, né? E tem o ego, protegida pelo ego. Esse é o meu entendimento. Aqui na carta 6, Vladimir, lá na página 216, ele vai falar que 16. Ele fala que eu entendo, né? Assim, eu leio aqui e entendo que a personalidade e o ego são muito juntos, assim, eles
Eu acredito que eles são uma coisa só. Personalidade é. É que ele explica que o ego desenvolve a personalidade, né? Pois é. Sim, Essas, Eu como também diz, acho, viu, Rodrigues, que o ego é fruto do esquema mental, o ego, perdão, a personalidade, do esquema mental e do padrão emocional, né, que vai constituindo a personalidade. Conforme ela vai aprendendo, as reações que ela vai tendo, as emoções que ela vai sentindo, né? Lembrando que personalidade são os hábitos de vida, né? O comportamento perante a vida. Isso. E lembrando que vida, ela é composta de um número incontável de vidas, porque cada percepção, cada crítica, lembrando que crítica é a análise que a gente faz, que aí ela convola para o julgamento, mas cada vez que os nossos olhos saltam sobre algo que está acontecendo e o nosso pensamento é detido para aquilo, nós olhamos o olhar fixo com atenção para local, para aquela situação, nós estamos criticando, porque nós estamos já ali formulando imagens. Aí, quando formula a imagem e o pensamento, e a imagem é julgamento, eu entendo assim. E que isso tudo é trabalho da personalidade. Quando a gente tiver totalmente aliviado dessas coisas e aprendendo a enxergar outra verdade sobre as experiências de vida que a gente tem que enfrentar para crescer, aí isso tudo vai passar, porque o nosso olhar ele já não vai ser. Você vai olhar, mas não tem imaginação, não tem crítica, não tem julgamento. E isso vai ser de uma forma natural. Mas até lá nós temos aí os hábitos de vida que nós somos. O esquema mental que a gente O esquema mental ele ainda está aí. Porque de todo jeito o nosso esquema mental ele está sendo reprogramado. Mas até que ocorra essa reprogramação com a limpeza das características negativas antigas e elas sejam substituídas pelas características de ouro do amor incondicional, como diz o Cristo, até lá nós estamos trabalhando com essa capa que nós chamamos, esses véus que nós chamamos de personalidade. Porque a personalidade é que dita as nossas regras de vida, a qualidade da nossa consciência pessoal, as nossas vibrações. E eu vejo do jeito que você falou também, na mesma visão sua, Vladimir, sua, do Rodrigues, eu também coaduno com esse mesmo entendimento. E vejo que a psique, na verdade, ela estava, a nossa psique até então estava embriagada com esses tanto de fofoca dos órgãos dos sentidos, de olhar coisas localizadas e escandalizar com o que os outros faziam, e a gente ficar escandalizado e a psique ficar inebriada, e ela energizar a mente criar novos projetos de experiência de vida, novos pensamentos, novas imaginações, e nós ficamos nessa ebulição aí, na parte de baixo. Agora, como a nossa psique, eu cansei disso aqui, tem algo mais. Aí ela começou a encher o nosso emocional dessas perguntas, dessas coisas desavisadas que surgiam e as respostas não foram satisfatórias, e diante do sofrimento de tantas experiências desequilibradas, agora ela resolveu a perguntar a si mesma, não tem algo mais. Quando ela perguntou a si mesma, aí a resposta veio da alma, porque começou a desobstruir o canal da alma para comunicar com ela. Mas você não acha, Oswaldo, que a psique é a intermediária entre a nossa consciência e a nossa alma? A nossa consciência começa a falar, tem alguma coisa melhor aí para a vida do que isso que eu estou acontecendo aqui. E aí a psique percebe isso e fala, opa, ele está despertando para alguma coisa diferente.
E a psique, como a gente não pode esquecer, que ela veio quando foi no momento do nosso nascimento, não, do momento Concepção. da concepção, uma alma, toda a sua alma foi carregada com as informações das vidas anteriores e desce junto com a psique para cá, né? A nossa consciência não tem conhecimento dessas vidas passadas. Nossa consciência está vivendo agora e ainda não tem esse contato, mas de repente ela começa a perceber, opa, tem alguma coisa, como nós aqui que estamos estudando Cartas de Cristo e descobrindo que tem outros caminhos, tem outras coisas além do que é do material, além do que a gente ouviu a vida inteira de religiões, de ideias, e a gente começa a despertar para isso. A nossa psique já está percebendo isso, já falou já para nós aqui. Está falando para a nossa alma, não, tem uns caras aqui que estão, acho que eles acordaram, né? Dá uma forcinha aqui, chega lá, pode ver, isso eu coloco para todo mundo. Hoje o nosso contato com a consciência divina ou com a consciência universal é muito mais fácil. Mais puro. E mais puro e tem uma resposta deles. Porque a gente faz isso conscientemente. Eu tenho... Eu, quando apelo, por exemplo, para a consciência universal ou para a consciência divina, eu sei para quem eu estou pedindo. Eu sei ciência. O que eu estou pedindo. Eu sei o que força eu ponho no meu coração para pedir isso. Como é que a convicção que eu tenho que eu vou ter a resposta. Antes eu não tinha. Eu pedia, ou rezava, ou orava de um jeito, esperando obter uma resposta. Hoje a minha oração é diferente, meu pedido é diferente. Né? A minha relação com a consciência universal que tá em mim, através de mim e ao redor de mim, é a minha realidade hoje. Eu consigo perceber isso. Né? A gente sente isso. Perceber isso de forma humana. Né? Tá? Ainda estou interiorizando isso. Isso é interessante que você está falando mesmo, porque hoje quando a gente vai para oração, por exemplo, qualquer oração que você vai fazer hoje, e o pensamento ele já é canalizado para o lugar certo, para a consciência Pai, Mãe, Vida. Quando a gente faz isso, a gente já sente o encontro das energias. A minha energia do meu pensamento, o encontro com a energia do Pai. Eu vejo assim que a nossa personalidade, aqui, agora, ela teve muita participação do subconsciente, conforme fala aqui. Mas a grande influência disso tudo aí é do novo ambiente que nós adquirimos, porque cada vida que nós vemos aqui, a gente vem aqui, nós viemos e vamos vir quantas vezes for necessário, é um ambiente novíssimo e, assim, genuíno. Nós pegamos tiquinho da consciência, das energias de consciência do pai, tiquinho da consciência da mãe, com a vida divina que se tornou a alma ali, ele se encarrega desse início da formação do corpo, e é um novo tino de vida, com novas situações, novo itinerário. Vamos supor assim, o Oswaldo, uma comparação, não, ele não, vamos encerrar esse propósito dele aqui, porque nessa aqui não adianta mais perder tempo, ele não vai achar aqui. Vamos levar ele, vamos pôr no útero da mente divina, e deixa lá, a hora que ele volta numa nova situação, nova chance, totalmente diferente, para ver se ele acha o itinerário. Agora, nós tivemos como Só não esquecer de dizer que a gente volta no mesmo nível de consciência que a gente vai deixar essa vida. Isso. Olha, nós tivemos a sorte, a honra, como diz o Cristo, de encontrar um mentor de outro país, lá da consciência divina, para nos conduzir. Mas quantos aí ainda não tiveram esse privilégio ainda? Eles estão lutando aqui, nessas condições que nós estamos falando. Agora, nossa psique, ela já está acordada, e ela já liberou em grande parte o canal da alma para a mente. Por isso que a nossa mente está mais descansada. Antes eu dormia, à noite, eu dormia e acordava cansado. E a hora que eu ia escovar, que eu olhava no espelho,
Aí os pensamentos desconexos já começavam. Eu estou escovando ali para ir para o banho, antes de entrar no chuveiro, e a mente já estava tanta coisa daquele dia. Hoje eu acordo, eu tenho prazer assim, de saborear a escovação, o banho matinal com tranquilidade. Eu não tenho mais aquela loucura de pensamentos desconexos que sempre me acompanhou. Então, eu sinto que o canal da minha alma para a minha mente, ele está menos obstruído hoje. Por isso a minha mente está encontrando paz. Ela está aquietando. E vai chegar o ponto da minha mente aquietar plenamente, sair dessa roda dos pensamentos desconexos, que eu herdei, tanto das vidas passadas, quanto da personalidade que eu fui encarnado agora, quanto das vidas que eu sofri agora. Mas isso você vai conseguir a partir do momento que você vai tomando consciência dessa nova situação. Né? Que eu acho que é o caminho de todos nós aqui. Todos. Nós já entramos no caminho. É claro que se você resolver fazer outra coisa, sair daqui e fazer outra coisa, você vai sair pela janela do trem e um dia você vai ter que voltar. Não tem escapatória, né? Essa consciência que a gente vai tomando, esse esquema mental que vai modificando, que vai aceitando coisas que a gente não aceitava antes. Pô, eu pedi e aconteceu? Assim, de repente, né? Eu vi um menino dando risada e eu me emocionei com a risada do menino. Isso é uma coisa que vai mudando internamente na gente. Vai. Né? Quantas vezes eu passei e não liguei, só achei engraçado o menino rindo. Agora não, eu me emociono com a risada da criança. É diferente, né? A gente vai mudando o nosso esquema mental, o nosso padrão emocional. A gente, por exemplo, eu falo de Jesus hoje com uma intimidade que eu nunca falei. Eu falava com muito respeito com Jesus, mas não com a intimidade que eu falo hoje. Como um mestre, como um aluno para um mestre. Mestre, eu me sinto, às vezes, privilegiado de estar tendo uma lição particular com ele, uma aula particular com ele. Perguntar e esperar a resposta dele, sem me acanhar. Né? Sem me acanhar. Sabendo que o pai está mesmo, o mestre está ali para me orientar, para me fazer, e falar, não, experimenta fazer você, fala você ali com o pai. Pede para a consciência divina isso, para ver o que acontece. Né? Da próxima vez, não precisa pedir para mim. Pede para o pai direto, você está aí com ele já. Vai trabalhando isso aí, que aí você vai pegando confiança. Vai abrindo os seus canais aí, né? É. Que é uma coisa, por exemplo, que eu comecei a aprender e prestar atenção. Eu sempre fui um rezador, em determinados momentos da minha vida, me considerei um benzedor, porque eu queria benzer as pessoas com algumas orações que eu conhecia para poder curar, para poder orientar, para poder direcionar aquela pessoa. Hoje, antes de fazer qualquer coisa, eu aprendi em Cartas de Cristo, eu medito e peço para o Pai e Mãe Vida fazer de mim um canal. E ele faz de mim um canal. Não é uma coisa que está distante, que eu vou pedir para ele fazer de mim um canal, porque quem sabe dá certo. Não, ele faz de mim um canal. É claro que eu preciso estar bem concentrado e me buscar mesmo, dentro de uma meditação, esse contato e essa entrega para ele. Né? Sabendo que não faço nada, eu não sei nada, eu não quero nem saber o mal que o cara tem, eu quero saber que ele veio de uma forma, eu percebi, e quero que o pai conserte aquilo que não está consertado nele. Só isso. E aos poucos isso vai mudando a nossa visão, igual você está falando mesmo. Essa intimidade, ela vai fazendo com que a gente vá mudando a visão com o todo, com os nossos irmãos, com as experiências, de uma forma tal. E nos convencendo de algo muito interessante. Tudo isso sendo feito com uma anestesia poderosa, que não precisa da gente perder a consciência, mas de uma certa forma você não percebe muito bem no primeiro momento quando o trabalho está sendo feito, que é a meditação. Né? A meditação vai trabalhando na gente de uma forma tão sutil, uma forma tão sutil que
Ali essa A hora, gente não, 9 horas da não vai noite, não vai percebendo a voltar mudança. Quando tarde. você percebe, ela já Não, aconteceu. não vou voltar Vai, muito Guri. tarde. Vai. A Carla vai trabalhar amanhã, então ela não vai embora muito. Desligou, desligou. Tava vazando aí, tava vazando o áudio do Sérgio. Olha, a gente falou tanto aí de psique, né? Personalidade, ego e impulso, e eu sei, eu imagino que na cabeça, né, de alguns irmãos isso ainda é muito confuso, né? Ainda é difícil de coordenar, né? De alinhar esses pensamentos, né? Mas eu estava lembrando que segunda e terça-feira a gente debateu muito aqui sobre o momento da concepção, né? Vocês lembram disso? E aí eu estava lembrando da personalidade, né? Tem um negócio aqui na personalidade, né? E aí eu estou lembrando aqui, ó, na página 203, né? Que no momento da união física do sêmen e do óvulo, é conduzido em dois níveis de criatividade. Vamos entender agora a personalidade, ó. Dois níveis de criatividade. A alma, né? Na hora que o pai, né? Ele recebe a consciência do pai e é injetado no sêmen masculino a consciência divina. E ali a alma é formada. A A alma alma, desce, né? hã? A alma já estava formada, a alma desce para aquele indivíduo, né? A Naquele útero. injeção, ó, vou ler lá em cima, ó. Quando a consciência do seu pai tocou brevemente a consciência divina, criando um relâmpago, uma pequena explosão que ele viveu sob a forma de orgasmo, após o que uma injeção de consciência divina infundiu-se ao seu sêmen para dar vida ao óvulo da sua mãe. Isso. Aí quando é que ele fala da alma? Aqui no último parágrafo. A injeção da consciência divina se tornou alma. Então, a substância da alma é a injeção da consciência, a consciência divina. Essa é a substância da alma. A gente está lá, individualizado na consciência Perfeito, divina, né? perfeito. Aí, o primeiro nível de criatividade é o corpo. Até a Celina falou do coração, né? O primeiro órgão formado é o coração e tal, tal, tal. Depois disso aí, vem o segundo nível de criatividade, que é a personalidade. Tá? Tá aqui na página 204. Isso Ó, mesmo. Ainda dentro do útero da mãe. isso. A alma permaneceu como chama inviolada da vida pai e mãe, profundamente entrelaçada dos impulsos físicos de atividade, ligação, repulsão. Isso se converteu em sua individualidade e personalidade terrenas. Então, esses dois níveis de criatividade do sêmen e do óvulo, né, através da consciência divina e através da atividade, ligação, rejeição, é corpo e personalidade. No Isso. parágrafo, no parágrafo segundo, ele fala sobre isso. Ó, incorporados, né, nos transcendentes impulsos, esses de consciência agora se encarregam do processo de criação da consciência física, você estava falando agora há pouco, né? E se tornam a força impulsionadora de sua personalidade. É só E é nesse momento da concepção que o ego já começa também, né? Quando em fertiliza o óvulo, duas forças o se ego, apresentam. o ego controla o desenvolvimento do feto desde o momento da união do sêmen e do óvulo. Beleza? Beleza. Lembrando que a gente vive em duas dimensões, né? Uma invisível e a visível. Isso. Continuar aí. É cruel dizer a uma criança bruscamente, não, não pode tê-lo. Isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve se iniciar-se com a lógica e confiança, afirmando seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, e não a irritação ou a raiva.
que deve escolher as palavras que expliquem à criança por que não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado, que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir este sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança, muito claramente, que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. É interessante que Cristo fala que isso faz parte da personalidade do ego, né? Essa busca de necessidades, né? Mas isso só é problemático quando se trata da outra pessoa, né? E é interessante, né, a gente pensar que o ego é fundamental mesmo, né, para a gente, quando você, na concepção, na formação do seu corpo, na formação da sua personalidade, nos primeiros anos da sua vida, na escola, nas relações que você começa. Agora, se a gente pensar como adulto, a gente que já começa a ter esse conhecimento de acesso à consciência divina, à consciência universal, a gente já não tem, o ego já não é fundamental. A nossa individualidade já está protegida, já foi desenvolvida. A gente já é um indivíduo adulto que começa a perceber que tem coisas a mais do que só isso aqui na Terra. Então, o nosso ego começa também a diminuir a importância dele. Eu não preciso mais tanto do ego como eu precisava antigamente, porque a nossa vida é um pouco mais segura, é um pouco mais tranquilo, você tem menos. Então, aproveitar que a gente não tem essa dependência tão forte do ego e se dedicar à consciência divina, né? Se dedicar a desenvolver esse conhecimento com a nossa consciência divina. Falar para o ego, fica aí, tudo bem, fica de guarda-costas. Se acontecer qualquer coisa, me dê aí uma força especial, me ajuda a limpar na hora a minha consciência para eu poder recorrer à consciência divina, que a consciência divina vai nos salvar. A gente tem consciência, já começa a ter consciência começa a ter consciência da consciência divina. Talvez o nosso ego não. O nosso ego ainda está lá na função de proteção, de individualidade. Não, isso aí vai. Como é consciência divina? Quem é a consciência divina que vai fazer o trabalho melhor que o meu? Né? Então, é claro que eu estou falando de forma figurada, né? Mas a gente não precisa, já não está dependendo tanto mais do ego. A gente pode começar a abrir mão dele recorrendo para a consciência divina. Exatamente. No lugar de buscar as posses do outro, né? Tem que saber que você já tem tudo que você precisa, né? Não Você precisa pode buscar. até oferecer para o outro. Deve, né? Deve. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança agredida, pelo impulso do seu ego, queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que pais e mestres ensinem às crianças que a vingança é um conflito somente que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança e, por esta razão, a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos no momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva,
pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Desta maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e a aplicação diária do amor inspirado, enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro de si mesmo. Deve-se ensinar à criança os benefícios do riso, que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a consolidar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos. Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. É A melhor uma coisa fantástica isso, né? Se a gente conseguisse, eu fico imaginando, né? Como é que eu ensinaria para o meu neto, por exemplo, que se ele for agredido, ele de alguma forma não pode responder à agressão a não ser se defendendo, né? E perdoando o agressor ou os agressores. Mas é isso que a gente tem que ensinar, né? Porque, e para ele entender que não é covardia ele não brigar, que não é covardia ele não aceitar um desafio de um outro menino ou de outras pessoas que querem agredir. É melhor ele falar, olha, eu não quero brigar, tchau. E se ele receber um tapa na orelha, porque o outro insiste em fazer isso, ele ter essa coragem de não revidar e sair sem se machucar. Não fisicamente, né? Sem se machucar, pô, eu fui covarde, eu devia ter dado um tapa nele, ou e aí a lição, né, que Jesus nos dá quando ele oferece a outra face, oferecer a outra face, que não significa, pode bater, não é isso. Ele não sentia vontade de revidar, ele não tinha necessidade de revidar o golpe dado nele, né? É isso que é essa profundidade que a gente deve trazer para a nossa vida e tentar levar para outras vidas, né? Você sabe que É essa um coisa... processo. Fala, Pode Celina. falar. Não, pode falar, Rodrigo. Essa coisa de dar a face, né, que o Vladimir falou aí, o que significa dar a face, né? Significa... que será que significa isso? O que é que Cristo queria dizer quando ele citou isso, né? Porque, assim, se a gente tem consciência de que tudo que a gente faz ao outro, né, retorna, e o que você quer que ele faça, você faça primeiro a ele, isso nos dá um poder gigante, né? E mesmo alguém batendo em você, você dar a outra face é simplesmente a face do amor, né? Embora pareça que é a face, né, o rosto, mas não é disso que Cristo está falando. Eu não entendo dessa forma. Eu acho que ele está falando da face do amor, né? E também está oferecendo perdão, né? É você não Perdão. julgar, né? Você não julgar porque você sabe que ele está em outra condição, né? Em Boa. outra consciência, né? Pode falar, Celina. Deixa eu dizer. Não, é só reforçando esse aspecto que você trouxe agora sobre a dar a outra face. Eu também entendo que, mais do que uma figura de linguagem, é realmente você trabalhar em você o suficiente para compreender exatamente esse aspecto, onde o grau de maturidade espiritual dele. Então, você trabalhar esse ressentimento que aquela questão traz, e você realmente superar isso, estar pronto realmente para compreender esse processo.
A Exatamente. questão é, a questão que o Vladimir trouxe em relação às crianças e à educação, meu filho estudou do maternal a primeiro grau até o começo ele ficou no maternal numa escola em Belo Horizonte, lá na UFMG. E a forma como eles estudavam era aquele construtivismo. Mas uma coisa muito interessante é que eles conseguiam trabalhar, colocavam cada movimento de agressividade de alguma criança, era trabalhada no grupo, colocando as crianças para discutir esse processo. Então, assim, e mesmo em casa, meu filho, como é um mestiço, e ele sofria muito, muito, muito bullying, e muitas vezes era agredido. Então, a gente trabalhou muito, 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 realmente, assim, de conversar sentada, no mesmo, olhando para os olhos e colocando, ensinando mesmo, que assim, não deveria revidar, que o outro não tem um entendimento de respeito e consideração. Então, não cabe. Foi um processo de construção realmente, de ele conseguir superar os muitos momentos que ele teve de bullying mesmo, assim. Mas eu estava lá sempre auxiliando, ajudando. Se não houver esse mecanismo da mãe, dos pais estarem ali reforçando aquele processo e colocando, isso que é muito interessante. Na escola, na escolinha lá, as professoras, elas orientavam os pais e a criança também a ser mais gentil, mais cuidadosa, mais compassiva. É um processo que eu vivi de perto por conta da, do meu filho ser um mestiço. E isso gerou muitas situações assim, e que a gente trabalhou, eu trabalhei bastante nesse sentido de ensinar ele não se colocar de maneira negativa, mas é um processo, uma construção mesmo, de momento a momento trabalhar isso. Tem algumas escolas, como a escola Waldorf e algumas outras líquidas, que são muito boas, que priorizam a construção do caráter em detrimento do conhecimento. Isso é muito bom. Mais alguém quer falar? Claro. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de, porque eu disse e pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada nos autossacrifício, uma vez que este tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais de um indivíduo. O autossacrifício nasce da iluminação espiritual, do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina. O verdadeiro, o verdadeiro e iluminado autossacrifício
leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos, tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai-Mãe-Vida, no momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isto aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos, com o espaço no meio, representa o eu. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação, rejeição, mas, ao mesmo tempo, elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir da sua mão esquerda, dobre a mão direita fechando-a e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como a atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se neste exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Este impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém, se torna uma doença da personalidade, se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então, leve a sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses, ou qualquer ataque sobre a sua pessoa, família ou trabalho. Esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo. Contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração, repulsão, em consciência que repercute e, no final, se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores ou chefe
e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado e surgem dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal, que deveria ter sido um instante de crescimento, transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e mútua hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Lembre-se que cada atividade mental, pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas da consciência. Estas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou a uma doença crônica. Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora volte a mão esquerda para a sua posição original, junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com a sua alma. Quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre e para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando eu estive na Terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um. E assim é a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte de ser, para que você possa perceber como, com um pouco mais de clareza, o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncio uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente. Porém, você não conhecerá a imensidão da sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que a cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha,
eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que eu tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é, quando tento descrever para você aquele que deu ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso, a consciência divina. Talvez você se pergunte, qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina? A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio de energia autônomo. A consciência divina é a união dos impulsos originais dentro da consciência universal, que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram num estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente, se manifestando como energias, ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Consciência universal, personificação dos impulsos universais. Impulso da vontade de criar, em mútua retenção com impulso do propósito de experienciar a si mesmo. Inteligência em mútua retenção com amor. Impulso da vontade inteligente em equilíbrio com impulso de propósitos amorosos. Tendo dado esta descrição da consciência universal em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal, sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência, e já não sou,
de nenhum modo físico, não tendo sido desde a minha contínua ascensão espiritual ou em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Vamos voltar um pouco atrás e discutir, tentarmos conversar um pouco sobre essa questão. A gente tem que chegar ao nível sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência, do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Isso é bastante interessante, né? Você não precisa desejar absolutamente nada, sem desejar realizá-lo. Isso fala muito sobre o quanto a gente precisa evoluir de maneira que estar num estado de liberdade, não sei se é liberdade, mas realmente de olhar para tudo e estar tão integrado à energia que você não precisa desejar nada. Eu entendo que ele está falando de nós, né? Está falando de nós, né? É, exato. Eu também estou falando sobre nós. Eu acredito que é isso mesmo. Porque o impulso Às egóico, vezes, ele quer fazer com as próprias mãos, né? O impulso é, egóico quer fazer com as próprias mãos. Ele acha que pode fazer tudo, proteger, né? Defender e conquistar. Mas quem está no equilíbrio da consciência universal sabe que pode fazer isso sem mexer um dedo, né? Sem mover o dedo. Esse é o poder, né? Porque quem está fazendo, né? Quem está fazendo é a consciência, né? A consciência que faz naturalmente isso. Precisamos interferir nisso. não. É isso que ontem eu tentei colocar em palavras, que a maior parte das pessoas eu percebo que algumas coisas que aconteceram comigo e que a maior parte das pessoas entenderia como uma coisa ruim. Mas sabe quando a gente não tem nenhum tipo de pensamento, tem apenas aquele processo ocorrendo na sua vida, naquele momento, e logo em seguida, aquele processo desencadeou tantas coisas boas, simplesmente por eu perceber que eu não tinha nenhum tipo de pensamento formado sobre se aquilo era bom ou ruim. Era apenas um fato. E realmente veio assim um processo que, embora parecesse negativo, acabou trazendo tantas coisas boas, exatamente porque eu valor, não, valor, não é valorizar, não tive nenhum pensamento acerca daquilo, era apenas um fato e acabou que redundou em coisas tão boas, e é isso, é realmente não desejar nada bom ou ruim. É como se a gente não tivesse a necessidade de classificar ou de querer. É apenas um fato. Daquele fato, embora parecesse negativo a princípio, ele trouxe muitas coisas boas do processo. Assim, para o entendimento, para a necessidade das pessoas de querer bem, de tentar resolver sem classificar aquele evento como uma coisa ruim, boa ou ruim.
Eu só consigo chegar a esse ponto, mas eu não consigo ainda, sem desejar, realizá-lo. É porque eu entendo, Celina, que sem desejar realizá-lo, é porque a consciência, ela é auto-manifestada, né? E quem deseja realizar, mais uma vez, né, é o ego, é o impulso egóico. Então, por isso que ele diz, eu entendo que ele diz assim, ó, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência, do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal sem levantar um dedo. Ele está dizendo que porque o que é o amor da consciência universal? Não é a atividade do pai que está o tempo todo trabalhando, mantendo, sustentando, né? E o ciclo continua, independente da nossa vontade, né? Independente do indivíduo, né? Então, eu entendo isso, né? Sem desejar realizá-lo, é sem interferir no processo. Porque a Sim, própria atividade do pai é criação, desenvolvimento, né? Manutenção, proteção, tudo isso. sim. Quer falar alguma coisa, Hilton? Não, acho que é mais ou menos isso assim também. Então, eu botei uma frase um pouco diferente, mas eu acho que essa aí saiu melhor. Então, acho que é isso mesmo. Nossa. Gente, o Roberto entrou em hibernação, foi? Tá por aí, Roberto? Tá aqui. 9h36 já. Como é que tá o tempo aí? E a gente já está com 1h39 desde a hora que eu Rapaz, liguei, então acho que tá bom, né? O Oswaldo já está de saída também, Bonfim saiu, o Vladimir. Onde foi que parou, Rodrigues, por favor? levantar um dedo, né? Isso. Isso. Na verdade, foi. Talvez você se pergunte como é possível os impulsos universais, tá? Mas pode voltar também um pouquinho, não tem problema não, né? É, tá bom, tranquilo. Então, amanhã damos continuidade. Ok. Gratidão a Grande todos, abraço. uma ótima noite. Boa noite. Amanhã. Bom descanso a Descanse. todos aí. Até amanhã. Até Boa amanhã. noite. Até. Boa Boa noite. noite.